O impacto seco da cabeça contra a porta de madeira envernizada soou como um estalo de trovão no silêncio do fim da tarde. O barulho foi tão brutal que abafou os gritos do policial, agora transformados em uma mistura de insultos e ódio fervente. Um investigador federal altamente respeitado, o homem que passava dias desmantelando quadrilhas armadas e prendendo fugitivos perigosos, estava sendo jogado contra o chão da varanda de sua própria mansão. Seu suposto erro, ser um homem negro vivendo onde muitos acreditavam que ele não deveria estar. Enquanto tentava respirar com a bota esmagando seu peito, ele percebeu a ironia trágica. Anos de serviço, medalhas, missões clandestinas, e ali estava ele, sendo tratado como um criminoso por um policial que jamais imaginaria quem estava prestes a destruir sua carreira. Mas antes de continuar, comenta aí de onde você está assistindo, porque o que vai acontecer agora é daqueles momentos que fazem a gente questionar tudo sobre justiça. A luz dourada do fim de tarde atravessava as árvores centenárias de Brookdale Heights, um bairro tão quieto que parecia cenário de filme. Gramados perfeitos, calçadas varridas todas as manhãs, fachadas brancas que brilhavam como se nunca tivessem visto poeira. Era o retrato da vida perfeita de revista. Para o agente federal Adrian Cole, aquele bairro era mais que um endereço. Era a promessa de paz, depois de anos entrando em galpões abandonados, prisões secretas e zonas de guerra urbana. Aos 36 anos, colecionava elogios dentro do departamento, mas nunca tinha conseguido colecionar algo simples: descanso. Sua casa, uma construção imponente de 2 andares, com colunas brancas e uma porta de madeira que parecia saída de um museu, deveria ser sua fortaleza. Mas naquele dia, ironicamente, era justamente a porta que o traía. A fechadura, recém-instalada, simplesmente se recusava a girar. Adrian insistiu com cuidado, depois com firmeza, até que soltou um suspiro irritado. Estava fora do uniforme, usando apenas calça social e uma camisa de linho clara. Naquela varanda, ele não era o investigador famoso. Era só um homem tentando entrar na própria casa. Enquanto ajustava a chave uma última vez, deixou a pasta de couro no chão, com documentos confidenciais à mostra. Aproximou o ombro da porta para fazer pressão. O calor tinha dilatado a madeira. Nada funcionava. Ele riu sozinho, um riso curto. Eu desativo bombas com mais facilidade do que abro essa desgraça. Foi então que, do outro lado da rua, alguém decidiu escrever outra versão da história. Na janela da casa vizinha, a aposentada Linda Maddox observava tudo com olhos arregalados. Para ela, Adrian não era o dono da casa, não era um profissional de alto cargo, não era alguém que pudesse morar ali. Era apenas um homem negro tentando forçar a porta de uma residência cara. Ela ainda não tinha conhecido o novo morador. Imaginava alguém de cabelo grisalho, talvez um médico renomado, alguém tradicional, como costumava dizer. Adrian, com sua camisa elegante e postura cansada, não se encaixava no molde que ela havia criado. O medo que ela nunca admitira abertamente se espalhou pelo corpo como uma onda gelada. Ela viu tantas reportagens sensacionalistas que passou a acreditar que o perigo sempre tinha o mesmo rosto. Com as mãos tremendo, correu até o telefone sobre a bancada de mármore.
911, qual é a emergência? Perguntou a atendente. Tem um homem. Sua voz saiu em sussurros acelerados. Ele está tentando arrombar a casa da frente, a número 510. Por favor, venham rápido. Pode descrevê-lo? Ele é negro, respondeu sem pensar. Era sempre a primeira palavra. Ele é grande. E está empurrando a porta com força. Parece agressivo. Do outro lado da rua, Adrian finalmente desistia da chave e pegava o celular. Não para pedir ajuda, mas para mandar mensagem ao empreiteiro. Mark, a fechadura emperrou de novo. Me passa aquela dica que você comentou. Ele não fazia ideia de que, naquele exato instante, a patrulha que mudaria o rumo da sua vida já estava acelerando em sua direção. Adrian encostou o ombro em uma das colunas brancas da varanda, deixando que o calor suave do sol iluminasse seu rosto por alguns segundos. Era raro sentir esse tipo de silêncio. Um silêncio inteiro, quase terapêutico. Pela primeira vez em muito tempo, ele se permitiu respirar sem pressa. Foi exatamente nesse momento de calma que a ameaça se aproximou sem aviso. A viatura policial virou a esquina como um predador, mudando de direção ao captar o cheiro da presa. Adrian só ergueu os olhos quando ouviu o chiado dos pneus. Ainda assim, pensou que fosse apenas patrulha de rotina. Mas o carro não passou, desacelerou, parou, travou no meio da rua diante da sua casa, com a exatidão de alguém que sabia exatamente onde queria estar. Não ligaram as luzes, não tocaram sirene. Só estacionaram, silenciosos, calculados, e isso disse tudo. O instinto treinado de Adrian se acendeu como um alarme interno. Ele se afastou da coluna e colocou os pés firmes no chão. A porta do motorista abriu com violência. O policial que saiu de lá tinha a postura típica de quem não enxerga pessoas, apenas suspeitos. O uniforme azul estava impecável, engomado com obsessão militar. A mão, pousada no coldre, já anunciava a história que ele estava pronto para contar. O nome no distintivo brilhava. Oficial Damon Hargrove. Aos 39 anos, Hargrove tinha o corpo pesado de quem carregava a arrogância como armadura. O corte de cabelo militar, ralo nas entradas, o fazia parecer ainda mais rígido. Ele caminhou alguns passos, avaliando Adrian como se fosse uma ameaça viva, não um homem na própria varanda. Sua interpretação da chamada do 911 já estava pronta. Casa, cara, Pajum, homem negro, baixo, criminoso. Fim de raciocínio. Adrian manteve as mãos à vista, uma postura que conhecia melhor do que gostaria. Só não costumava ser obrigado a usá-la na própria casa. Hargrove parou na base da escada, pernas afastadas como se tomasse posse do terreno. Mãos onde eu possa ver, gritou sem sequer tentar iniciar uma abordagem profissional. Adrian ergueu lentamente as mãos até a altura dos ombros, mantendo a voz firme, baixa, controlada. Não há qualquer problema aqui, oficial. Eu moro nesta residência. Sou o proprietário. A fechadura está emperrando. Hargrove lançou um sorriso curto, torto, carregado de desprezo. Proprietário de uma casa dessas? Ele subiu um degrau, depois outro. A distância entre eles se desfez em segundos. O ar ficou denso, pesado, perigoso. Meu nome é Adrian Cole, explicou o agente federal, sem permitir que a irritação transparecesse. A documentação está na pasta ali ao lado. Posso pegá-la se o senhor permitir. Hargrove nem olhou. Cale a boca, eu faço as perguntas, rosnou.
que você está fazendo nesse bairro? Adrian sentiu a frase como um veneno. Não o que você está fazendo nesta casa, mas neste bairro. Era a verdadeira acusação. Era a mensagem escondida. Era a fronteira invisível sendo desenhada diante dele. Eu me mudei ontem, disse simplesmente. Era a verdade, nua e ridícula diante da situação. Hargrove inclinou a cabeça e zombou. Você não parece alguém daqui. A ofensa veio fria, cirúrgica, intencional. O estômago de Adrian se contraiu em fúria contida. Ele respirou fundo, esmagando a raiva antes que ela tivesse chance de escapar. Oficial, tentou novamente com o máximo de calma possível. Entendo que recebeu uma ocorrência. Mas isto é um equívoco. A menção ao trabalho policial, à lógica, ao bom senso, tudo isso só pareceu acender mais fogo nos olhos de Hargrove. Claro, disse ele, aproximando o rosto a poucos centímetros do de Adrian. Você deve achar que pode me manipular com papo de segurança pública, né? Eu conheço seu tipo. Sempre tem uma desculpa na ponta da língua. Ele estendeu um dedo grosso, apontando diretamente para o peito de Adrian, como se empurrasse uma verdade invisível. Documento. Agora. Adrian assentiu. Está no bolso de trás. Vou pegar devagar. Cada centímetro de movimento foi calculado. Ele sinalizou com o olhar, depois com um gesto mínimo de mão. Nenhuma surpresa. Nenhum impulso brusco. Ainda assim, enquanto Adrian levava a mão até o bolso, Hargrove inclinou o corpo como um animal prestes a atacar, olhos arregalados, mão crispada sobre a arma. O ar pareceu congelar. Adrian fechou os dedos ao redor da carteira. Tirou-a lentamente, mantendo-a à vista o tempo inteiro. Nenhum gesto rápido, nenhuma mudança de postura. A tensão era tão densa que parecia emitir som. Ele ergueu a carteira. E naquele instante, o olhar de Hargrove mudou. Não para melhor, para pior, muito pior. A tensão que vinha crescendo no ar finalmente alcançou o ponto de ruptura. O policial parecia vibrar de ansiedade, como se estivesse rezando para que a situação se transformasse em confronto. Adrian abriu a carteira com movimentos lentos e precisos, revelando primeiro a carteira de motorista e, em seguida, deslizando o polegar até o compartimento onde carregava sua identidade profissional. Retirou 2 documentos que, na lógica do mundo real, deveriam ter encerrado qualquer dúvida em segundos. Sua identificação federal e, ao lado dela, o escudo pesado e dourado que estampava quem ele realmente era. O emblema era inconfundível. A águia, as inscrições oficiais, o brilho metálico que carregava peso institucional. Ele os exibiu abertamente, como quem apresenta a verdade nua e impossível de negar. Como eu disse, oficial, disse Adrian, a voz firme apesar da raiva que pulsava fundo. Meu nome é agente especial Adrian Cole. Por um instante, um único e curto instante, Hargrove ficou imóvel. O olhar dele percorreu o distintivo e a identidade. Uma sombra de dúvida passou pelo seu rosto. Um lampejo tão rápido que poderia ter sido fruto da luz batendo no metal dourado. Mas então veio o sorriso. Um sorriso torto, venenoso, que se abriu em uma gargalhada baixa e carregada de desprezo. Um riso que não tinha humor, só escárnio. Agente especial, repetiu ele, debochando como se provasse uma piada ruim. Tá achando que eu topo qualquer história? Onde você conseguiu esse troço? Na internet? Em loja de fantasia?
Ele fez um gesto displicente com a mão, como se afastasse algo sem importância. Essa porcaria nem parece metal de verdade, disse, zombando do distintivo. Por um segundo, Adrian ficou completamente silencioso, não de medo, mas de incredulidade. Aquele escudo já tinha calado assassinos, intimidado chefes de quadrilha e encerrado combates antes mesmo de começarem. E agora, ali, na varanda da própria casa, era tratado como lixo. Esta é minha identificação oficial, replicou Adrian, agora com a voz mais seca, mais curta. Pode verificar meu nome pelo rádio. Adrian Cole, número 5692, Departamento de Crimes Graves. A reação do policial foi ainda pior do que desprezo. Ele pareceu se alimentar daquela resistência. Olha só, tem até história pronta, zombou Hargrove, com um brilho cruel nos olhos. Bonito, bem ensaiado. Você acha mesmo que vou cair nessa? Porque para mim isso é falsificação. Crime federal, viu? E você acabou de cavar um buraco bem fundo para si mesmo. Hargrove deu um passo tão agressivo que seu peito encostou no de Adrian, que ficou encurralado contra a porta. O cheiro de cigarro velho e suor policial invadiu seu nariz. Eu sou um agente federal, repetiu Adrian, agora com um tom que deixava claro que a paciência estava terminando. E você está prestes a cometer um erro que não vai conseguir esconder depois. Verifique minhas credenciais. Agora. A faísca acendeu. A sugestão parecia uma ordem. E para alguém como Hargrove, aquilo era imperdoável. Então agora você está me ameaçando? Rosnou ele, a voz áspera. Me ameaçando na minha própria área? Antes que Adrian pudesse responder, Hargrove deu um tapa violento na mão dele. A carteira, a identidade e o escudo dourado voaram e bateram contra o chão da varanda, o barulho metálico ecoando no silêncio pesado da rua. O distintivo quicou e parou de lado, brilhando contra a madeira como um aviso ignorado. Aqui você não manda em nada, cuspiu Hargrove, enfiando o dedo com força no peito de Adrian. Aqui você é só um suspeito. O resto é conversa fiada. Adrian olhou para o distintivo caído. Não como quem olha um objeto no chão, mas como quem testemunha um limite moral sendo ultrapassado. Quando ergueu o olhar de volta para o policial, não havia medo nem hesitação, só uma calma fria e perigosa. Você está cometendo um erro grave, disse ele, num tom que não era ameaça, era constatação. Hargrove interpretou aquilo como um desafio direto. E desafios eram como gasolina em sua linguagem emocional. A postura dele explodiu em fúria. Quer ver o que é erro? Gritou. E avançou, sem rádio, sem algemas, sem protocolo, apenas violência. As mãos pesadas dele agarraram a camisa de Adrian pela gola, puxando com tanta força que o tecido de algodão caro rasgou instantaneamente. O policial ergueu Adrian como se quisesse arrancá-lo da própria casa e o jogou para trás com brutalidade. A nuca de Adrian bateu contra a porta de madeira com um impacto seco que ecoou como tiro abafado. Um clarão branco explodiu atrás de seus olhos. A dor atravessou sua cabeça como lâmina. Por um instante, o mundo perdeu forma e a violência estava só começando. A casa que Adrian comprara com tanto sacrifício, o lar que deveria ser sua fortaleza, agora parecia conspirar contra ele. A madeira da porta atrás de suas costas vibrava a cada investida do policial, e o som do tecido rasgando ecoou como um estalo violento no ar quieto do fim da tarde.
O sargento Hargrove segurava a camisa de Adrian como se fosse uma corda de captura, usando o punho fechado para pressioná-lo contra a porta com brutalidade. O antebraço dele subiu, duro como uma barra de ferro, e se encaixou exatamente na garganta de Adrian. A pressão era esmagadora, cortando seu ar e roubando sua voz. Seu treinamento gritava dentro dele como alarmes soando em sequência. Crie espaço, movimente o tronco, quebre o equilíbrio dele, ataque os pontos frágeis. Seu corpo inteiro sabia como reagir. Cada fibra muscular, cada reflexo, cada lembrança de combate lhe oferecia caminhos para virar o jogo em menos de 3 segundos. Um golpe lateral na traqueia, uma torção de pulso, um chute rápido na articulação. Ele poderia fazer, ele sabia fazer. Mas havia outra parte de sua mente, fria, estratégica, profundamente consciente do país em que vivia, que gritava ainda mais alto: não se mexa, não devolva, não dê a ele o pretexto. Porque naquele quintal ensolarado, ele não era um agente federal. Era apenas um homem negro encurralado por um policial branco armado, e qualquer movimento defensivo poderia ser transformado, em segundos, na manchete que mataria sua carreira, ou sua vida. Então ele ficou parado. Forçou seus músculos a ceder, mesmo enquanto a dor latejava. Um gesto que não parecia autocontrole, mas autoflagelação. Acha que anda acima da gente? Cuspiu Hargrove, o rosto colado no dele, o hálito quente e ácido. Com essa casa de luxo, esse carro bonito e essa camisa que nem parece ter sido tocada pela vida. Ele o sacudiu como se fosse um brinquedo, fazendo os dentes de Adrian baterem uns contra os outros. Sua cabeça bateu novamente contra a porta, um impacto seco que fez a visão tremer. Você não é ninguém, sussurrou o policial, carregado de veneno. A respiração de Adrian falhava. Pontos escuros começaram a se formar nos limites de sua visão. Ele ergueu o queixo o suficiente para buscar ar. Um gesto pequeno, desesperado, instintivo. Hargrove interpretou como resistência. Com um rosnado, ele empurrou Adrian com força para o lado. O agente tropeçou, ainda tonto, e antes que pudesse recuperar o equilíbrio, sentiu o policial colocar a perna atrás da dele. A queda foi rápida e cruel. O joelho de Adrian bateu no assoalho da varanda com um impacto que estremeceu sua coluna. Em seguida, o peso brutal de Hargrove caiu sobre ele. O policial empurrou a cabeça de Adrian para o capacho recém-colocado, esfregando seu rosto na textura áspera enquanto plantava o joelho na sua nuca. O capacho parecia zombar dele com suas fibras rígidas e o desenho sorridente. Gosta de bancar o bonzão, sussurrou Hargrove, satisfeito. Pois vamos ver quem manda aqui. Adrian tentou respirar. O mundo parecia estreito demais, pesado demais, distante demais. O braço esquerdo foi puxado para trás com violência, quase deslocando o ombro. Uma dor aguda atravessou seu tronco, queimando até a clavícula. Ele cerrou os dentes, recusando-se a gritar. Aquilo não era uma prisão, era uma demonstração de poder, uma execução pública de dignidade. No canto de sua visão, entre lágrimas involuntárias e respiração falhada, Adrian viu algo brilhar. O distintivo no chão, sujo, jogado, esquecido, e além dele, a silhueta de uma cortina se movendo no outro lado da rua. A vizinha, vendo tudo, sem fazer nada, era como se a vizinhança inteira assistisse à cena com olhos mudos e julgadores. Uma plateia de silêncio que validava o agressor sem dizer uma palavra. Olha só você, disse Hargrove,
apertando ainda mais o joelho na nuca dele. Não parece tão especial agora, não é? Os pulsos de Adrian foram puxados para trás e as algemas se fecharam com um clique cruel, apertando tanto que o metal rasgou a pele. Ele sentiu o sangue quente deslizar por um dos punhos, escorrendo até sua palma. Vamos dar uma voltinha, zombou o policial, puxando-o pelo colarinho destruído. Adrian foi erguido bruscamente. O ombro gritava de dor. A camisa rasgada balançava como trapos. Ele cambaleou pelas escadas da varanda. Quando passou pela porta de vidro, viu seu próprio reflexo. Não viu o agente federal condecorado. Não viu o homem disciplinado, forte, preparado. Viu o que eles queriam ver. O estereótipo, o suspeito. A caricatura racial sobre a qual haviam decidido antes mesmo de o conhecerem. Os 15 metros até a viatura pareceram um corredor de execução pública. Janelas se abriram, cortinas tremularam, olhares silenciosos perfuravam sua pele. Quando chegou ao carro, Hargrove o empurrou contra a lataria quente com força desnecessária. "Cuidado com a cabeça", disse, em tom de piada. E não cuidou. O impacto da testa na armação da porta fez Adrian fechar os olhos de dor. Ele caiu no banco traseiro como um objeto descartável. O cheiro de suor, couro velho e desespero impregnado no interior o envolveu. A porta bateu. O mundo ficou escuro e estreito. Hargrove deu a volta no carro. Abaixou-se, pegou o distintivo de Adrian no chão e o guardou no próprio bolso como troféu, sem saco de evidência, sem protocolo. A maleta cara ficou abandonada na varanda, inútil para ele, indigna de ser confiscada. O motor rugiu, o rádio chiou, e a rua seguiu em silêncio cúmplice. A caminhonete policial se afastou devagar, e César apenas observou pela janela lateral o lugar que deveria ser seu refúgio desaparecer no retrovisor. A casa que ele havia conquistado com anos de turnos intermináveis, investigações e noites sem dormir, agora sumia na curva como se nunca tivesse pertencido a ele. Foi arrancado dali como um invasor, expulso como se fosse um estranho tentando roubar a própria vida. No banco traseiro, espremido entre o assento rígido e a grade de metal, César sentiu as algemas mordendo seus pulsos como dentes frios. O ombro latejava ritmicamente, cada pulsação lembrando a força desnecessária que o havia colocado ali. Ele fechou os olhos. A fúria continuava queimando dentro dele, mas não era uma chama descontrolada. Era compacta, afiada, quase silenciosa, como uma lâmina mantida sob pressão. Misturada a ela, havia algo pior. Uma tristeza funda, lenta que escorria por dentro. Não era somente por ele, era pelo significado. Atacaram sua dignidade, seu trabalho, sua história. Tudo pelo que ele lutara a vida inteira. Mas quando a caminhonete deixou o bairro de Morada Serena para trás, algo dentro dele se rearranjou. Uma engrenagem voltou a girar. A dor poderia sumir. A vergonha pública também. Mas o que aqueles homens haviam feito? As palavras que usaram, o abuso, as algemas apertadas até ferir a pele, a vizinhança observando em silêncio, isso era prova. César não era mais apenas uma vítima. Era um agente federal de alto nível sendo empurrado para o epicentro de um caso. E o Cabo Mendonça, o policial que o arrastara, acabava de se tornar o alvo mais importante da carreira dele.
A delegacia do 12º Distrito era iluminada por lâmpadas fluorescentes que transformavam tudo em um teatro pálido e sem alma. O chão de linóleo tinha manchas antigas, como cicatrizes de um lugar que já vira coisas demais. O cheiro era uma mistura de café requentado e desinfetante, e tensão. Era um ambiente que César conhecia por dentro e por fora, mas nunca daquele lado. Mendonça o empurrou pelas portas de vidro como quem exibe uma caça abatida. Alguns oficiais olharam, outros sequer se deram ao trabalho. Era evidente, para eles, um homem negro machucado não era novidade nem motivo de alarme. Trouxe esse aí tentando arrombar uma casa, anunciou Mendonça com um orgulho quase infantil. Disse que era o dono, até tentou me convencer de que era da Força Federal. O sargento plantonista, um sujeito gordo com bigode mal aparado, nem levantou o olhar do jornal. Esses inventam de tudo, né? Disse, rindo baixinho. Nada ali era surpresa para César. Mendonça não era uma exceção. Era parte de uma engrenagem. O policial jogou a credencial de César no balcão como se fosse sujeira. Nem tentou fingir um procedimento padrão. Era demonstração de domínio, de território, de poder. César permaneceu imóvel, apenas observando. Cada crachá, cada câmera no teto, cada rosto que fingia não ver o óbvio. A luz vermelha da câmera de segurança estava acesa. Ótimo, tudo estava sendo gravado. Mendonça o apalpou de maneira grosseira, quase celebrando a humilhação. Tirou-lhe o relógio, presente de formatura, o cinto, os sapatos. Tira por tira, a intenção era deixá-lo menor. Depois veio a farsa escrita. Vamos ver. Invasão, desacato, resistência, murmurava enquanto escrevia como quem compõe um teatro. Eu não resisti, disse César, num tom tão calmo que parecia uma ameaça. Mendonça ergueu o rosto e sorriu como quem encontra alimento. Claro que resistiu. Tensionou o corpo, discutiu. Isso é resistência. Escreveu mais rápido. E também me agrediu. Bateu a cabeça em mim quando eu te contive. Era uma mentira perfeita, uma daquelas frases prontas que policiais corruptos usam como muleta. Ele transformava a própria violência em justificativa. César não respondeu. Silêncio, naquele momento, era estratégia. Cada palavra falsa que Mendonça acrescentava era uma pedra a mais no muro que se voltaria contra ele. A fotografia veio logo depois. César com o rosto machucado, a camisa rasgada diante da parede de altura. O flash estourou. Na imagem não havia culpa, havia fogo. A foto que deveria incriminá-lo se tornaria prova do abuso. A cela era um quadrado úmido, com cheiro de mofo e abandono. A porta de aço bateu, e o som ecoou como se o lugar inteiro estivesse o isolando do mundo. Pela primeira vez desde o início do pesadelo, ele ficou sozinho. A adrenalina se dissipou, deixando apenas a dor crua no ombro e um tremor involuntário nas mãos. César se sentou no banco de metal, respirou fundo e organizou tudo mentalmente. Não como um homem quebrado, mas como um investigador experiente. Cada detalhe, cada omissão, cada violação de protocolo, cada testemunha silenciosa atrás das janelas, cada movimento ilegal de Mendonça, tudo seria usado. Ele tinha direito a um telefonema, não chamaria advogado, nem familiar, chamaria alguém muito maior. Chamaria quem colocaria todo aquele distrito sob fogo. Chamaria a força que eles nunca imaginaram enfrentar. O nome dela era Carol Peterson,
e foi com ela que Elias havia começado a costurar sua vingança silenciosa. Depois vieram os vizinhos que assistiram tudo sem mover um músculo. Depois, o sargento Henderson, plantado atrás da recepção, sempre fingindo não ver nada. Cada rosto, cada omissão, cada câmera que registrou a agressão, Elias transformou tudo em peças de um quebra-cabeça federal de direitos civis. Enquanto Thorne andava pelo distrito se gabando de ter domado mais um invasor, Elias havia passado horas sentado na cela, analisando onde ficavam as câmeras, quem estava de serviço, quem desviava o olhar, quem ria. Cada detalhe seria munição depois. Ele só precisava da brecha final. Quando o cadeado metálico da cela se abriu, um jovem oficial, pálido, nervoso, claramente arrependido de existir ali, anunciou com voz trêmula: "Você tem direito a uma ligação." Elias apenas assentiu. Caminhou pelo corredor estreito, como quem atravessa um campo minado. Os passos eram lentos, controlados. No balcão de cadastro, Thorne seguia acompanhando tudo com aquele sorriso: "Meu Deus, como alguém tolera isso." Thorne achava que Elias iria pedir socorro à esposa, chorar, implorar a um advogado rico. Ele iria descobrir o quanto estava errado. Elias ergueu o telefone pesado, discou a operadora e passou um número que não aparecia em nenhuma lista pública, nenhum banco de dados comum. Um número reservado para emergências de alto escalão. Quando a chamada foi completada, a voz respondeu na primeira campainha: "Escritório do vice-diretor." Elias falou devagar, cada sílaba escolhida como uma bala. "Esta é uma chamada a cobrar de uma unidade correcional para o vice-diretor Marcus Chen. Ele aceita os custos?" Um silêncio microscópico, mas revelador. Depois: "Aceito. Passe a ligação." A linha clicou. Chen falando. "Aqui é o agente especial Elias Vance", disse Elias, firme, sem elevar o tom. "Preciso que me escute com atenção." A mudança na voz de Chen foi imediata. Saiu a formalidade. Entrou o comando. "Você está seguro, Elias?" "Seguro é uma palavra forte, senhor", respondeu ele. "Fui detido ilegalmente por um policial do departamento de Willow Creek. Nome: David Thorne. Distintivo 227. Estou preso sob acusações fabricadas, invasão, resistência e falsa identidade federal. Tenho testemunhas e possivelmente vídeo interno da delegacia. Ele alterou documentos, ignorou minhas credenciais e me agrediu na varanda da minha própria casa. No outro lado da linha, um silêncio gelado. Elias quase podia sentir a pressão do ar mudar. "Repita", disse Chen, agora com voz de aço. Elias repetiu sem pressa. Quando terminou, Chen perguntou: "Ferimentos?" "Contusões, dor no ombro, nada incapacitante." "Ótimo", respondeu Chen. "Então preste atenção. Não diga mais nada, fique exatamente onde está. A equipe já está vindo." A linha caiu. Elias devolveu o receptor e se virou. Thorne o observava com o mesmo sorrisinho irritante. "Ligou para quem?" zombou. "Ah, para sua mãe? Avise que hoje você não vai chegar para o jantar." Elias permaneceu em silêncio. Um silêncio tão controlado que parecia uma arma apontada. Thorne não sabia, mas o chão já estava cedendo sob seus pés. Às 15h47, Elias olhou para o relógio da delegacia e marcou mentalmente. Foi aqui que o predador virou presa. Os minutos seguintes foram um estudo perfeito da diferença entre ignorância e terror.
Thorne, tranquilo, continuou preenchendo relatórios e contando piadas para Henderson. Caminhou até o fundo para pegar café velho, satisfeito com a própria grande captura. Enquanto isso, na cela, Elias apenas respirava. Sabia exatamente o que estava vindo. Chen jamais mandaria um simples telefonema. Mandaria uma operação. O primeiro sinal veio discreto. O telefone da recepção tocou. Não o normal, mas a linha do setor administrativo. Henderson atendeu com tédio. Delegacia de Willow Creek. Quem? Ele franziu o senho. Sim, ele está. Um momento. Chamou Thorne, que atendeu com desdém. Thorne falando. O que ouviu do outro lado fez seu rosto perder cor. Seu corpo ficou rígido. Sim, senhor. Claro, senhor. Entendo. Quando desligou, parecia menor. Que foi isso? Perguntou Henderson. O capitão? Respondeu Thorne, ainda tentando assimilar. Ele está vindo. Agora. Antes que pudessem respirar, outra linha tocou. Uma que ninguém ali ousava encostar. Era a linha direta para o comando superior. O tenente encarregado saiu de sua sala como se tivesse levado um tiro. O rosto dele estava pálido. Quem efetuou a prisão do homem na cela 1? Perguntou sem respirar. Henderson apontou para Thorne. O tenente olhou para ele. E nos olhos havia algo que Thorne nunca tinha visto refletido antes. Puro pânico. A expressão do tenente era uma mistura de fúria e incredulidade, como se estivesse tentando decifrar um pesadelo em plena luz do dia. O que você fez, Thorne? Perguntou, num tom que já carregava a antecipação do desastre. Thorne sequer teve tempo para formular uma desculpa. As portas da delegacia se escancararam com um estrondo seco, seguido por passos firmes. Não era o capitão. Eram 2 homens de terno impecável, daqueles que não precisavam levantar a voz para dominar uma sala inteira. Nenhum emblema visível. Nenhuma pressa aparente. Mas existia neles uma força silenciosa que faria qualquer policial comum endireitar a postura. O primeiro se aproximou do balcão, abriu uma carteira de identificação e Henderson quase derrubou o telefone. FBI, estamos aqui pelo agente especial Elias Vance, disse o homem, a voz fria como vidro recém-quebrado. O silêncio que tomou conta da delegacia foi tão absoluto que se ouviu até o zumbido das lâmpadas. Thorne ficou estático no meio do caminho, a boca aberta, tentando formar uma frase. Era quase cômico. Minutos antes, ele ria da ideia de Elias ser federal. Agora, a palavra FBI ecoava como sentença. O segundo agente, ainda mais rígido, encarou diretamente Thorne. Também precisamos falar com o oficial David Thorne. A cor simplesmente evaporou do rosto dele. Antes que o terror tivesse tempo de assentar, o capitão Miller entrou em disparada, suado, a gravata torta, como se tivesse atravessado a cidade ignorando todos os semáforos. Ao ver os agentes, travou. Senhores, deve ter ocorrido algum tipo de equívoco. Não houve equívoco, interrompeu o agente mais alto. Houve um crime federal. Seu policial deteve e agrediu um agente do governo dos Estados Unidos. Estamos aqui para assumir o caso e retirar o nosso homem desta instalação imediatamente. Nesse exato momento, os telefones começaram a tocar. Um, depois outro, depois outro. Era como se a delegacia tivesse virado uma central de crise. As chamadas vinham de todo lugar. Prefeito, promotoria estadual, gabinete de comunicação do estado e até uma linha direta com Washington.
A pressão que Marcus Chen havia iniciado havia atravessado o país como um tsunami. E ali, no meio daquele caos, Thorne parecia um prédio abandonado prestes a desmoronar. A sensação arrogante de invencibilidade tinha desaparecido. Restava apenas um homem prestes a enfrentar a própria ruína. Os agentes se identificaram, Harris e Dean. Moviam-se como cirurgiões, rápidos, calculados, impassíveis. "Vamos retirar o agente Vance agora", anunciou Harris, como quem informa uma inevitabilidade. O capitão Miller procurou as chaves, derrubando tudo no processo. Entregou-as ao jovem oficial que havia liberado a ligação de Elias. O garoto parecia pronto para desmaiar. Correu até a cela, destrancou com as mãos trêmulas. Elias saiu como se estivesse atravessando o palco de um tribunal silencioso. O olhar dele passou por Thorne e Henderson, mas não parou neles. Era como se já estivessem mortos. Harry se aproximou. "Eli, você está firme?" O agente federal analisou rapidamente os próprios pulsos marcados e a camisa rasgada. "Eu fico bem", murmurou, "mas preciso que os ferimentos sejam registrados antes de qualquer atendimento, e quero meus pertences." Dean girou em direção ao capitão. "Ele quer os pertences dele. Agora." Miller nem discutiu. Virou-se para Thorne. "Onde está a carteira e o distintivo dele?" Thorne, quase catatônico, retirou do bolso os objetos e colocou sobre o balcão como se queimassem sua mão. Dean os lacrou num saco de evidências. Já não eram apenas itens pessoais, eram peças centrais de um caso federal. Elias foi conduzido para uma sala reservada onde um paramédico o aguardava. Harris, então, direcionou sua atenção para Thorne, o epicentro do terremoto. "Oficial David Thorne", disse cada palavra afiada como lâmina, "você vem conosco. Será interrogado por nossa equipe de assuntos internos." O capitão Miller tentou desesperado recuperar controle. "Esperem. Ele é meu oficial. Quem quer que o interrogue o fará com representação sindical e..." Harris nem disfarçou o desprezo. "Capitão, a autoridade do seu departamento está evaporando. Agora, neste instante, se você cooperar, mantém sua posição. Se resistir, responde por obstrução federal." Miller sentiu o golpe. Seu rosto perdeu toda a expressão, substituído por algo entre medo e ódio. Ódio por Thorne ter puxado sua carreira para dentro do buraco. "Vá com eles", murmurou, "e não abra a boca sem instrução." Thorne foi escoltado não em algemas, mas com algo pior: o peso público da humilhação. Em vez de ser levado a um escritório confortável, foi conduzido à mesma sala de interrogatório onde tantas vezes intimidou civis. Agora era ele quem enfrentaria a luz forte. No momento em que a porta se fechou atrás dele, uma nova equipe chegou pela entrada principal. E a tempestade apenas começava. 3 agentes da Unidade Forense Federal surgiram logo depois, atravessando a recepção como quem assume um território já condenado. Em poucos segundos, cada canto da delegacia foi tomado por pranchetas, equipamentos e olhares afiados. "Vamos precisar de todo o material relacionado a essa detenção", ordenou um deles ao tenente Morrow, que engoliu seco, incapaz de esconder o choque. Lista incluída: gravação completa da ligação para a emergência, registros da central e o arquivo bruto, sem cortes, da câmera corporal do sargento Colt. A arrogância de Morrow evaporou diante dos federais. O que antes era descaso
Virou corrida desesperada para cumprir ordens. A hierarquia da sala havia se dissolvido como açúcar quente. Os oficiais locais, que minutos antes governavam o caos com o peito estufado, agora pareciam cadetes confusos diante de uma autoridade que não tinham coragem de encarar. Enquanto isso, Jordan Hale, já examinado por um paramédico que registrou cada roxo, cada marca, recebeu uma camisa limpa e uma garrafa d'água. Sentado no escritório do comandante, agora ocupado pelo agente Riker, ele relatava os fatos com precisão técnica, como quem redige um relatório oficial e não revisita um trauma. A postura dele mudou tudo. Ele não era mais a vítima, era o profissional no comando da própria narrativa. Do escritório, Jordan viu Colt sendo escoltado para a sala cinzenta de interrogatório. Por um instante, seus olhares colidiram. O do sargento. Pânico, incredulidade, orgulho quebrado. O de Jordan, tão frio quanto lâmina antes do golpe. A ficha finalmente caiu para Colt. Ele não havia detido um suspeito insolente. Tinha encostado a mão e o ódio em alguém que pertencia ao mesmo universo tático que ele fingia compreender. E o sistema que sempre o protegeu agora fechava as portas atrás dele com estrondo. Na sala de interrogatório, Colt esperava sozinho, mãos trêmulas sob a mesa de metal. A porta estava fechada, não trancada, mas isso pouco importava. A arrogância que o vestia como armadura horas antes derreteu, deixando apenas um homem pálido, atordoado, que finalmente entendia a dimensão do próprio erro. Ele ensaiava mentalmente uma história, desesperado. Foi mal entendido. Ele estava agressivo. O distintivo parecia falso. Agi conforme o protocolo. A porta se abriu, e não foram os federais que entraram. Dois investigadores da corregedoria, acompanhados pelo agente Riker, que se instalou no canto como uma sombra silenciosa, limitaram o espaço. O detetive Maddox, veterano com expressão cansada de quem já viu carreiras implodirem, sentou-se diante de Colt e pousou uma pasta fina sobre a mesa. Colt, temos um problema enorme. Preciso ouvir ponto por ponto como essa prisão começou. O sargento tentou respirar fundo. Recebemos denúncia de tentativa de invasão. Cheguei e vi o indivíduo forçando a porta. Bati continência verbal. Ele ficou hostil, alegou ser dono da casa. Depois inventou ser agente federal. Mostrou um distintivo duvidoso. Ele falava rápido, jogando jargões, tentando montar um quebra-cabeça de mentiras que parecia já ensaiado. Tinha usado aquele roteiro antes. Sempre funcionara. Maddox ouviu tudo com um rosto tão neutro que dava medo. Quando o sargento terminou, o detetive permaneceu em silêncio alguns segundos, longos o bastante para rachar a confiança de qualquer um. Então, empurrou um tablet pela mesa. Recuperamos as imagens da sua câmera, Colt. O frio percorreu a espinha do sargento como lâmina, a câmera corporal, aquela que ele ignorou, aquela que nunca mente. Deve ter falhado. Ele arriscou, a voz quebrada. Funcionou perfeitamente. Maddox cortou. Dê play. Com o dedo tremendo, Colt tocou na tela. A gravação começou.
Sua voz apareceu nítida, carregada de desprezo. Jordan explicava calmamente quem era, mostrava as credenciais com clareza. E então surgiu a risada debochada do sargento, a zombaria, o tapa arrancando o distintivo da mão de Jordan, a agressão, o estrangulamento, o corpo sendo jogado contra a porta, depois ao chão, as ameaças, as palavras envenenadas de ódio, a brutalidade estampada ali, sem filtro, sem desculpa, sem espaço para interpretação. Era ele, era tudo ele. Registrado por seus próprios olhos, e pela primeira vez, o sargento Colt pareceu perceber que sua carreira, sua reputação, seu mundo, tudo estava prestes a ruir diante da única prova que ele jamais conseguiria silenciar. 3 agentes da Divisão Federal de Auditoria Operacional chegaram em silêncio absoluto, caminhando como quem assume território. Em poucos minutos, toda a delegacia parecia um cenário tomado por outra força, fria, precisa e muito mais poderosa do que qualquer autoridade local imaginava. "Quero absolutamente tudo", disse um dos agentes, encostando uma pasta metálica na mesa do capitão Harrington, que estava imóvel, como se tivesse levado um choque elétrico. Registros de rádio, ligação de emergência, relatório de ocorrência e, principalmente, a gravação completa da câmera tática do oficial Rowan. A palavra câmera destruiu o último fio de arrogância que restava no rosto do capitão. Sua postura mudou de altivo para submisso em questão de segundos. A hierarquia havia virado do avesso. Os policiais que meia hora antes tratavam o detido como lixo, agora pareciam garotos assustados em frente a inspetores militares. Do outro lado do corredor, Jonas Mercer, finalmente atendido por paramédicos que anotavam cada hematoma, sentava-se na sala do comandante, que agora pertencia ao agente federal Marlowe. Jonas descrevia os fatos com a precisão de um profissional treinado, não como alguém que acabara de sobreviver a um espancamento. Quando Marlowe abriu a porta, Jonas viu o oficial Rowan sendo levado para a sala de interrogatório. Seus olhares se cruzaram por um segundo. Rowan tremia. Jonas permanecia impassível, quase clínico. Naquele instante, Rowan compreendeu que não tinha agredido um civil qualquer. Havia atacado um agente federal condecorado, e agora seu próprio sistema o abandonava. Dentro da sala de interrogatório, Rowan parecia menor do que seu uniforme. O ar carregado denunciava o início de sua queda. Não estava preso ainda, mas a falsa sensação de segurança era uma corda prestes a se romper. Ele respirava rápido, tentando montar uma história que o salvasse. Uma narrativa de mal-entendido, suspeito agressivo, ameaça iminente. Velhas desculpas que tantas vezes o haviam protegido. A porta se abriu, mas não eram federais que entravam. Eram 2 investigadores da Corregedoria Municipal, acompanhados pelo agente Marlowe, que se sentou num canto como sombra silenciosa. O investigador-chefe, Nolan, um homem cansado e direto, largou uma pasta fina sobre a mesa. "Rowan, precisamos ouvir sua versão, desde o começo." Rowan respirou fundo e recitou sua mentira com fluidez treinada.
denúncia de invasão, suspeito agressivo, resistência à prisão, distintivo falso, necessidade de força. Cada frase construída com jargões ensaiados. Nolan ouviu sem piscar. Quando Rowan terminou, Nolan apenas deslizou um tablet pela mesa. "Recuperamos sua gravação tática", disse ele. O sangue sumiu do rosto de Rowan. Ele apertou o play com o dedo trêmulo. E então a verdade apareceu, crua, impiedosa. Sua própria voz, debochada, racista, autoritária. Suas mãos, agarrando Jonas pelo colarinho, arrancando o distintivo, empurrando-o contra a parede. Seu rosto, distorcido pelo prazer de dominar alguém que não oferecia resistência alguma. O vídeo expôs cada segundo de violência desnecessária, cada insulto, cada golpe, cada abuso. Não havia edição, não havia brecha, não havia salvação. Quando o vídeo terminou, ninguém falou por vários segundos. "O relatório que você escreveu", disse Nolan com desprezo seco, "é fantasia, e o vídeo te chama de mentiroso em alta definição." O agente Marlowe completou: "Violência agravada, violação de direitos civis, relatório falso, obstrução. Isso, só para começar." Nolan abriu a pasta. "Não é sua primeira vez. Achamos uma dúzia de denúncias enterradas. O departamento te protegeu por anos. Mas isso acabou. O sistema não está do seu lado." Foi nesse momento que Rowan quebrou. Ele tombou a cabeça, esmagado pelo peso da própria verdade. Na manhã seguinte, o caso explodiu na imprensa. Não era manchete, era detonação. Agente federal espancado em casa por policial local. Gravação mostra ataque racial em subúrbio de luxo. Departamento acusado de encobrir anos de abusos. A foto do agente Jonas Mercer, antes um símbolo de honra, agora circulava lado a lado com a imagem dele ensanguentado após a agressão. A cidade entrou em pânico. Jonas contratou Lúcio Baylor, um dos maiores advogados de direitos civis do país, conhecido por destruir departamentos corruptos com precisão cirúrgica. "Não é só um processo, Sr. Mercer", disse Baylor. "É um divisor de águas." O processo aberto pouco depois nomeava Rowan, o capitão Harrington, o departamento inteiro e a própria cidade. A denúncia pedia $9 milhões, valor escolhido para ferir o sistema onde mais doía. Os protestos começaram. Vítimas antigas de Rowan surgiram. O subúrbio acolhedor virou epicentro de indignação nacional. A casa vizinha à de Jonas, onde vivia Evelyn Grant, a mulher que fizera a ligação falsa, agora estava cercada de repórteres. Ela tremia de vergonha. Virou símbolo da acusadora de garagem, da mulher que inicia tragédias com telefonemas motivados por preconceito. 6 meses depois, a cidade se rendeu. Pagou o valor total. Foi obrigada a aceitar supervisão federal por tempo indeterminado. Rowan, julgado pouco depois, foi condenado com base quase exclusiva no vídeo. Deixou o tribunal algemado pela primeira vez na vida. Desta vez, de verdade. Jonas assistiu sem falar. Ele não sorriu. A justiça ali não era vitória. Era apenas verdade finalmente exposta. Jonas Mercer estava sentado na primeira fileira, observando o momento que deveria representar triunfo. Mas em seu rosto não havia celebração. Apenas um silêncio pesado, quase melancólico. A condenação, o acordo milionário, a queda pública do policial que o agredira, tudo isso havia acontecido. A justiça, no papel, fora entregue. O sistema forçado a se curvar. O agressor finalmente neutralizado. Mas nenhuma dessas vitórias trazia paz. Quando Jonas voltou para sua casa,
número 27 da Linden Row, sentiu aquele impacto antigo reverberar na memória, como se o corpo ainda recordasse o choque contra a porta. A madeira havia sido trocada, brilhante, impecável. Mas ele sabia exatamente onde o sangue tinha caído naquele dia. A casa era a mesma, ele não. O fim de tarde derramava tons de cobre e violeta sobre o bairro. Jonas se sentou na varanda onde tudo havia começado, segurando um copo de chá gelado que suava na mão. Diante dele, o subúrbio parecia igual. Mas nada estava igual. Os 9 milhões de dólares que recebera estavam quase todos destinados a projetos de direitos civis, centros de apoio a vítimas e iniciativas que combatiam brutalidade policial. O dinheiro nunca fora o propósito. O que ele queria era responsabilidade, e de certa forma conseguiu. Na frente da casa, a antiga residência de Evelyn Grant permanecia vazia. A mulher que fizera a denúncia falsa, o estopim para a violência, havia se mudado poucos dias depois. Fugira da vergonha, do peso social, da própria consciência. A janela onde ela costumava espiar a rua agora estava escura, abandonada, como um olho fechado ao passado. Outros vizinhos mudaram o comportamento. Agora acenavam rápido demais, sorrisos largos demais, gentileza exagerada, quase ensaiada. Jonas percebia que não o viam como um morador, e sim como um aviso permanente, a prova viva de que o subúrbio perfeito tinha rachaduras profundas. Sim, ele havia vencido. Sim, o departamento que o atacara estava sob intervenção federal. Sim, o policial que o espancara cumpriria anos em cela comum. Mas sentado naquela varanda, Jonas entendeu algo mais cruel. A justiça não devolve o que foi arrancado. Ela não apaga a camisa rasgada, não silencia o som das algemas apertando o osso, não cura o tremor involuntário ao ouvir passos atrás de si. Não devolve a ingenuidade de achar que uma casa é sempre um lugar seguro. Ele tinha lutado e vencido, mas perdera algo discreto, íntimo, profundo, uma espécie de confiança silenciosa no mundo que jamais retornaria por completo. A noite avançava enquanto essa verdade se acomodava em seu peito. A vitória era real, mas o preço era permanente. E Jonas sabia que carregaria esse preço por muito, muito tempo.